Fala galera! Podemos dizer que hoje o homem é o predador dominante no planeta. No entanto, ocupamos essa posição por um período de tempo relativamente curto. Vamos revelar para você animais extintos que eram versões muito maiores e assustadoras do que os animais que conhecemos atualmente. Ficou curioso? Esse vídeo vai mostrar tudo para você. Então continua comigo. Garanto que você vai se surpreender. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e deixa aquele joinha para fortalecer. Ative o sininho de notificações e fique à vontade para compartilhar com quem você quiser e comentar o que achou. A gente adora saber disso. Agora confira comigo animais pré-históricos que aterrorizaram o mundo. Andrewsarchus, o lobo gigante. O Andrewsarchus mongolensis era um mamífero primitivo parecido com um lobo, mas com o tamanho de um rinoceronte que viveu durante o Eoceno, entre 45 e 36 milhões de anos atrás. O corpo e a cauda eram longos e as patas tinham cascos. O focinho era grande e ele possuía dentes afiados com vários molares que provavelmente eram usados para esmagar ossos. No entanto, o Andrewsarchus só é conhecido através do crânio. Por conta de poucos ossos achados, não se sabe se ele era um predador ou um necrófago. Andrewsarchus deve seu nome ao famoso explorador Roy Champnell Andrews. A descoberta foi feita por ele em junho de 1923 por Khan Xuan Pao, um membro da expedição, num sítio no deserto de Gobi, na Mongólia. Esta era a terceira expedição à Ásia liderada por Andrews e patrocinada pelo Museu Americano de História Natural, onde estão em exposição as ossadas do animal. Acreditava-se que pertencia à ordem Mesonychia devido às semelhanças dos seus dentes e crânio com as espécies, mas estudos recentes o situam na classe dos artiodátilos e relacionados com os entelodontes, pensando desta forma que tivesse patas com cascos e se alimentava de carcaças de animais mortos. Só atacava animais maiores do que ele em casos de muita fome, assim como grandes mamíferos predadores contemporâneos. Dunkleosteus, o peixe gigante. O Dunkleosteus terrelli foi um peixe placodermo pré-histórico que viveu há mais de 360 milhões de anos no Decavoio. A cabeça e o tórax eram cobertos com placas duras parecidas com uma blindagem que chegava até 5 centímetros de espessura. O restante do corpo, como a cauda. Não existe os fósseis, sendo que nas reconstituições essa parte é baseada na de outros placodermos. Sua medida era cerca de 6 metros de comprimento, mas alguns paleontólogos acreditam que o animal pode chegar aos 9 metros e mais 4 toneladas de peso. Ele também poderia aplicar na mandíbula uma incrível força de até 550 quilos. Dunkleosteus significa ossos de Dunkley. É uma homenagem a David Dunkley, o diretor do setor de paleontologia vertebrada do Museu de História Natural de Cleveland na época do descobrimento do gênero. Os primeiros fósseis foram encontrados em 1867 no estado americano de Ohio pelo geólogo J. Terrell. Também foram achados fósseis na Europa e norte da África. Essa ampla distribuição geográfica indica que esse animal estaria no topo da cadeia alimentar de seu período, se alimentando praticamente de qualquer animal contemporâneo e ocupando o nicho ecológico dos atuais grandes tubarões. Arquitodos, o urso gigante. O Arquitodos, ou urso de pernas longas, ou ainda urso de cara achatada, é um urso que viveu entre 800 mil e 12.500 anos atrás na América do Sul e do Norte no período Pleistoceno. Era mais alto, podendo atingir 3,5 metros de altura em pé, mais magro e mais ágil que os atuais ursos de Kodiak, o que o torna mais rápido e mais letal que o seu primo atual. Seu crânio demonstra
um modo de vida extremamente carnívoro, os molares especializados em cortar carne, focinho curto com musculatura poderosa e dentes caninos grandes, resultava em uma mordida mortal. Com uma grande cavidade ocular, a distância entre os olhos era larga e frontal, o que resultava em uma excelente visão, a qual podia ser amplificada ao ficar em pé. Esses fatores, juntamente com suas pernas longas, as quais eram responsáveis por sua grande agilidade e velocidade, o tornavam um ótimo caçador de longas distâncias, estando apto a perseguir tanto animais pequenos e rápidos como grandes e lentos. Megalodon, o tubarão gigante. Megalodonte significa dente grande. É uma espécie extinta de tubarão que viveu aproximadamente 23 a 3,5 milhões de anos, durante o Mioceno inferior ao Plioceno. Antigamente se pensava ser um membro da família Lamidae e um parente próximo do tubarão branco, mas atualmente é classificado na família extinta Otodontidae, que divergiu da do tubarão branco durante o Cretáceo inferior. Ele é considerado um dos maiores e mais poderosos predadores que já existiram. O megalodonte é conhecido a partir de vestígios fragmentários, por isso sua aparência e tamanho máximo são incertos. Os cientistas divergem quanto à sua aparência de uma versão mais robusta do tubarão branco, do tubarão frade ou do tubarão tigre. A maioria das estimativas de tamanho do megalodonte extrapolam nos dentes, com comprimento estimado em até 18 metros e comprimento médio estimado em 10,5 metros. De acordo com as estimativas, suas grandes mandíbulas poderiam exercer uma força de mordida de até 110 mil a 180 mil newtons. Seus dentes eram grossos e robustos, preparados para agarrar presas e quebrar ossos. O megalodonte causou um grande impacto na estrutura das comunidades marinhas. O registro fóssil indica que tinha uma distribuição cosmopolita, o que provavelmente visava presas grandes como baleias, focas e tartarugas marinhas. Os mais jovens habitavam águas costeiras quentes e se alimentavam de peixes e pequenas baleias, ao contrário do tubarão branco, que ataca presas da parte macia inferior. O megalodonte usava suas mordidas fortes para romper a cavidade torácica, perfurar o coração e os pulmões de suas presas. Ele enfrentava competição com cetáceos predadores de baleias, como o Leviatã, e outros cachalotes macropredadores e possivelmente de orcas ancestrais menores. Como o tubarão preferia águas mais quentes, acredita-se que o resfriamento oceânico associado ao início das eras glaciais, combinado à redução do nível do mar e a consequente perda de áreas adequadas de berçário, também possa ter contribuído para seu declínio. Uma redução na diversidade de misticetos e uma mudança em sua distribuição para regiões polares pode ser a causa de ter reduzido a principal fonte de alimento do megalodonte. Um estudo de 2019 analisou evidências mais recentes, sugerindo que a concorrência do tubarão branco moderno também pode ter contribuído para a extinção do megalodonte, juntamente com a fragmentação de sua variação, o que resultou em uma extinção gradual e assíncrona, como resultado do resfriamento dos oceanos há cerca de 3,6 a 4 milhões de anos, muito mais cedo do que se pensava anteriormente. A extinção do megalodonte parece ter afetado outros animais. Por exemplo, o tamanho das baleias aumentou após seu desaparecimento. Titanoboa, a cobra gigante. A Titanoboa serregionensis foi uma espécie de serpente que viveu entre 60 e 58 milhões de anos no período Paleoceno, nas florestas tropicais da América do Sul. Trata-se da única espécie incluída no gênero Titanoboa, através da comparação do tamanho e da forma das suas vértebras fossilizadas com as cobras atuais. Os investigadores estimam que medisse cerca de 13 metros de comprimento e tivesse uma massa de 1.135 quilos.
Foi encontrado fósseis de 28 indivíduos da espécie nas minas de carvão de Cerrejón, Colômbia, no início de 2009. Antes desta descoberta, havia alguns poucos fósseis de vertebrados deste período. Acredita-se que a temperatura do habitat da Titanoboa cerrejonensis tivesse uma temperatura entre 30 e 34 graus, estimativa consistente com a hipótese de que havia uma grande concentração de gás carbônico atmosférico nos trópicos do Paleoceno. Esta serpente foi descoberta durante uma expedição científica internacional, liderada por Jonathan Block, um paleontólogo especialista em vertebrados da Universidade da Flórida, e por Carlos Jaramillo, um paleobotânico do Smithsonian Tropical Research Institute do Panamá. Phorusrhacidae, a ave gigante. Phorusrhacidae é uma família de aves fósseis da ordem Cariamiformes. São conhecidos como aves do terror. É uma família extinta de grandes aves carnívoras. Elas surgiram após a extinção dos dinossauros não avianos, devido à ausência de predadores de grande porte, assumindo de forma fantástica o papel de grandes predadores como o Tiranossauro Rex. Existiram cerca de 62 a 1,8 milhões de anos atrás. A altura variava de 1 a 3 metros. Eles tinham bicos enormes e curvados, como os das aves de rapina atual. Eram bem afiados e desenvolvidos especialmente para rasgar a carne de suas presas. Suas pernas eram ágeis e musculosas, proporcionando muita velocidade durante a corrida. Podiam alcançar até 50 km por hora. Suas asas eram pouco desenvolvidas, ou seja, incapazes de auxiliar em saltos. Acredita-se que os parentes mais próximos de hoje sejam as seriemas, de 80 centímetros de altura. O Titanis valeri é uma das espécies maiores conhecidas na América do Norte, do Texas e Flórida. Isso faz com que os phororhacídeos sejam os únicos grandes predadores sul-americanos conhecidos a migrarem para o norte durante o grande intercâmbio americano, cerca de 3 milhões de anos. Começou depois que a ponte de terra do Estamo, no Paraná, cresceu cerca de 10 a 15 milhões de anos. O Titanis valeri se extinguiu no norte da América em torno da época da chegada dos seres humanos, mas encontrados subsequentes de fósseis de Titanis não forneceu nenhuma evidência para sua sobrevivência após 1,8 milhões de anos atrás. Ainda assim, relatos do Uruguai de novos achados datados de 450 mil e 17 mil anos atrás implicariam que alguns phorusrhacídeos sobreviveram lá até muito recentemente, ou seja, até o Pleistoceno tardio, mas esta afirmação é debatida ainda hoje. Phorusrhacídeos podem ter mesmo feito o seu caminho para a África. O gênero Lavocatavis foi descoberto recentemente na Argélia, mas seu status como um verdadeiro phorusrhacídeo é questionado. Uma possível forma europeia, Eleosternornis, também foi identificada, sugerindo que o grupo tinha uma gama geográfica mais ampla no Paleogene. Os baturnitídeos estão intimamente relacionados. Ocuparam um nicho ecológico similar na América do Norte através do Eoceno ao Mioceno. Alguns, como o Paracrax, atingiram tamanhos parecidos aos maiores phorusrhacídeos. Pelo menos em uma análise recupera Batornis como irmãos, com base em características compartilhadas nas mandíbulas e coracoides. Embora este tenha sido seriamente contestado, uma vez que estes poderiam ter evoluído independentemente para o mesmo estilo de vida carnívoro. Cameroceras, a lula gigante. Cameroceras ou Cameroceras trentonese é o gênero de moluscos cefalópodes que viveu no período Ordoviciano, entre 470 e 460 milhões de anos atrás. Eles mediam até 9 metros de comprimento e tinham 17 pés ou mais. É considerado o maior predador de sua época. Parecia com uma lula, porém com o corpo embutido em uma concha em forma de cone. Essa característica
característica faz com que ele seja confundido às vezes com o gênero Orthoceras, também chamado ortocono, que era menor e viveu no Siluriano há 400 milhões de anos atrás. Os olhos eram sensíveis demais à luz, o que faz os cientistas suporem que se tratava de um animal que vivia em águas profundas e escuras, mas também porque se ele fosse em águas rasas não conseguiria se movimentar de tão grande que era. Suas principais presas eram trilobites e escorpiões marinhos. Você conhecia todos esses animais gigantes que já habitaram a Terra? Se você não conhecia, comente o que achou aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser. Quer uma parte 2 desse vídeo? Fala pra gente. Na tela estão aparecendo outros vídeos. Não deixe de conferir também. Você não vai se arrepender. Agradecemos a companhia e esperamos você para mais das muitas curiosidades que vão surgir por aqui ainda. É isso, obrigado e até a próxima.